Voltamos para o segundo bloco do Comprar ou Vender, nessa terça-feira, dia 16 de agosto. Tem aqui comigo Pedro Gaudi, Marco Saravalli, analistas da Upside Investor. Muito obrigado novamente aqui pela presença. E no primeiro bloco a gente comentou sobre as ações das siderúrgicas, no segundo bloco eu queria que a gente focasse no rally do petróleo. Só antes, deixa eu dar um recadinho pessoal, falar um pouco da Upside. A gente convida todos vocês a entrar no nosso site www.upsideinvestor.com e conhecer os nossos relatórios. A gente está com 5 carteiras de investimento recomendadas, uma performance muito positiva, batendo Ibovespa. Temos carteira renda fixa, vários relatórios de acompanhamento, início de cobertura e até de resultados, né? Então a gente convida a todos para dar uma conhecida nos trabalhos. É isso, no obrigado. Face vocês também têm a página da Upside? No Face, no Twitter e outras redes sociais. E a gente abriu agora no SoundCloud, que é só os podcasts também. Bom, vamos dar sequência nas análises então. O rally do petróleo. No começo do ano, eu me lembro que vários analistas falavam de petróleo a $20 o barril, chegaram a falar até $10 o barril. Agora o petróleo já está aí na casa de uns $45. Esse rally, ele vai continuar? O que a gente pode esperar? Assim, o mercado, assim, comportamental, ele sempre exagera, né? Então, assim, quando está de 100 e vem para 40, o mercado fala que vai para 10, né? Assim como outras commodities, né? Minério de ferro, assim. E agora que o petróleo está voltando um pouco, né? Voltou um pouco de 40 baixos, 38 para 45, agora vai para 100 de novo, né? O que a gente trabalha para o final do ano que vem é na faixa dos $60, ou seja, que a gente já falou aqui em outros vídeos, né? É um ciclo, para nossa opinião, um ciclo positivo, mas não é um ciclo espetacular, ou seja, a gente tem uma sazonalidade acontecendo agora, né, que volta às férias americanas, e no final do ano o petróleo deve realmente fechar mais próximo dos 50 do que dos 40, tá? Então, ou seja, a gente não espera que tenha um rally muito forte até o final do ano, mas seja uma sequência positiva nos próximos meses, né? As agências internacionais estão sinalizando isso, né, em termos de oferta e demanda, né? Lógico, como a oferta fica na mão de poucos, né, a gente pode decidir, de repente, falar assim, essa OPEP fala assim, vamos decidir que vai ser $60 e eles vão forçar para esse preço, né? Essa expectativa pode mudar de dia para dia, de semana para semana. Mas tudo mais constante, a sinalização que a gente tem é um ciclo positivo, né, mas com altas mais moderadas nos próximos 12 meses, né? Agora, hoje o Bank of America soltou um relatório elevando ações do setor relacionado ao petróleo, né, nos Estados Unidos, e também colocando uma visão positiva para o petróleo, falando nessa casa de 65 para o ano que vem. Para a Petrobras, esse rally ele já foi precificado ou ela ainda tem um espaço para subir em função do petróleo? Não, em função do petróleo, assim, o parente, né, a nova gestão está sinalizando que vai ter uma política totalmente independente ou seja, muito mais relacionada ao petróleo em si do que relacionado a, por exemplo, a controle de inflação interno, né? Vai ser um instrumento mais de resultado da empresa do que de política monetária, né? E se a gente fizer, por exemplo, um estudo de correlação, desde que o parente entrou, as ações têm influência muito maior agora no curto prazo do preço do petróleo do que teve nos últimos 3, 4 anos, né, da antiga gestão. Então, realmente, a ação está precificando muito mais. O que a gente espera, que em relação a petróleo, as ações não precificaram nesse cenário de $60, está precificando entre 40 e 45, ou seja, o cenário de curto prazo. Em relação a petróleo, ou seja, a empresa, os resultados que ela entregou na semana passada foram muito bons nesse sentido, né? Sentido de que pode gerar caixa, né, com esse petróleo, com esse patamar de petróleo, pode, mesmo que seja gradual, marginal, mas pode começar a desalavancagem, né? E pode ter retornos melhores daqui para frente, ou seja, o curto prazo acho que está precificado em termos de petróleo, né? Mas a sinalização das agências internacionais caminhar para $60, na nossa opinião, isso não está no preço. Ou seja, sinalizando que realmente a tendência é positiva para o petróleo, as ações vão continuar subindo em relação à commodity. Agora, passando para o lado da Gol, né? A empresa soltou hoje o resultado, não foi lá grandes coisas, muito elogiado, né? Um resultado neutro na visão dos analistas, mas o papel tem reagido bem na bolsa, o rally também é bem expressivo. E esse rally do petróleo não vai interferir na valorização da Gol? A perspectiva dela segue positiva? Como que ficam as ações?
Eu acho que em relação à Gol, acho que a gente pode comparar duas empresas, né, que apesar de serem completamente diferentes, estão de certa forma no mesmo setor. Que é o caso da Gol e o caso da Embraer. Né? De certa forma, uma, entre aspas, é fornecedora da outra, entre aspas, grandes. Né? Mas é o seguinte, a Gol, acho que o grande trabalho, assim, o mercado ele errou muito lá no começo do ano, porque precificava uma empresa que ia quebrar. Né? Essa era a sinalização, e realmente a situação estava muito ruim. Eu acho que dois movimentos, tanto o governo fez uma sinalização muito positiva em relação a acionistas, né? Mesmo que não tenham controle, mas que, assim, que investidores estrangeiros possam participar, uma parcela maior do capital das empresas de aviação aqui, mas principalmente a Gol, ela soube se adaptar à nova realidade. Né? A gente já falou aqui, uma metodologia que eu gosto bastante lá, o pessoal da Upside gosta bastante, é o EVA. Então, às vezes você diminui de tamanho, fechar uma operação que está gerando prejuízo, está gerando retornos abaixo do seu custo de capital, você aumenta o retorno da empresa como um todo. E foi isso que as empresas, tanto a Gol como a TAM, a Latam fizeram, que elas reduziram sua operação, se readequaram a uma nova realidade, né? Tentou buscar a melhor eficiência e os resultados não são extraordinários porque a economia está muito fraca, né? Mas dentro de uma perspectiva que a gente tinha lá em janeiro, melhorou muita coisa, né? E grande parcela foram as empresas se adaptando a essa nova realidade, né? E aí falando um pouco, conectando um pouco com o Embraer, né? O principal custo para a operação de uma companhia aérea de aviação comercial é o petróleo, né? É o combustível. E aí o que acontece? Se você tivesse o petróleo a $100, acima de $100, as empresas falam assim, pô, eu preciso trocar minha aeronave para ter um custo de eficiência melhor, né? Com um petróleo mais baixo, as empresas estão falando assim, pô, eu prefiro continuar com a minha aeronave por mais 1, 2, 3 anos, faço a manutenção, troco peças, né? Mas o meu custo ele pode ser reduzido porque meu combustível está mais barato, meu custo está menor, né? Então as empresas estão se adaptando a essa realidade, tanto as companhias aéreas como aqueles fornecedores como a Embraer, né? Então o que a gente tem falado assim, por a Embraer, ela tem esses dois principais catalisadores, né? O crescimento mundial, principalmente Europa e Estados Unidos. Mas se o petróleo tiver essa sinalização que vai continuar nesse patamar, mas não vai ter grandes saltos, né? As empresas vão começar a falar assim, pô, eu vou readequar minha frota, mas não vou fazer grandes investimentos, porque eu não preciso de um avião extremamente eficiente agora no curto prazo, né? O petróleo está me ajudando, está mais favorável, né? E aí mais um fator que tem ajudado também a perspectiva para as ações da Gol, né? Então foram esses três fatores, né? E tem também a abertura de capital estrangeiro isso, também, né? E o governo... Né? E o dólar também. E o próprio dólar, O próprio dólar também com custo, né? Então você tem o custo, né, do petróleo em dólar, ajudando pela commodity, a empresa fazendo o trabalho, lição de casa, né? Que acho que ele está caminhando, e os investidores estrangeiros podendo participar nas companhias aéreas, né? Agora, eu me lembro no começo do ano ela era uma ação bem mal vista assim, pelo mercado. Ela exatamente. ainda segue sendo uma ação mal vista ou dá para pensar na Gol como um investimento de médio prazo? Não, a operação em si, ela é muito complicada, assim, tipo, você pegar um histórico de 10, 15, 20 anos para trás, né? É difícil você ter uma empresa constante, né? Ou seja, geração de caixa de 10, outro ano de 11, outro ano de 15, outro ano de 50, é uma empresa crescente. Às vezes, o que acontece no Brasil e talvez no mundo, né? Um ano dá 10, outro ano dá 10 negativo, outro ano dá 20 positivo. É um ciclo operacional muito inconstante. Então, você acertar isso, essa operação, e como o ciclo econômico hoje no Brasil, a demanda ela é negativa, né? Ela está muito fraca, né? Você fala assim, pô, o risco é muito grande você investir, né? Então, assim, não que seja mal visto, mas você tem que ser... É um ativo que a gente fala assim, tem um beta, tem um risco embutido muito maior do que você, por exemplo, comprar uma empresa de consumo, que ela é constante, né? Gestão de caixa todo trimestre ali constante. Podia ter a história, né, das empresas de aviação no Brasil, né? Quantas empresas acabaram lá atrás? Então é justamente por causa disso, dessa falta de uniformidade, né? Agora, você comentou de Embraer, só para complementar a leitura, você comentou do cenário para a empresa, né, que poderia até beneficiar ela, um petróleo não tão alto, mas o que a gente viu trimestre a trimestre nesse ano foi as ações desabando, sim. né? Por conta também de investigação, corte de guidance. O Embraer, o investimento nela é vantajoso agora, nesse momento? Então, o mercado ele acaba precificando, a gente já falou aqui em outros programas também, assim, colocando tudo num bloco só, empresas de dólar, né, dolarizadas.
Então, assim, como se a Embraer fosse uma empresa de commodity, né, dolarizada. Então, assim, tem uma parcela que justifica, mas ela é pequena, né? Acho que o mercado está olhando para a Embraer daqui para frente, é isso que eu falei assim, principalmente assim, qual que é o cenário da demanda, na ponta da demanda. Ela acabou decepcionando um pouco em relação a guides, né, entrega de aeronaves, enfim, novos pedidos. Eu acho que o mercado está precificando esses dois fatores, né? Então, assim, não tem momento de curto prazo, que justifique comprar a Embraer agora, apesar do valuation estar começando a ficar atrativo, né? Agora, assim, é um papel que vai ganhar atração e se a gente tiver uma entrada de recursos muito fortes no Brasil, o dólar vai continuar se apreciando, a Embraer não vai andar ou vai continuar andando para trás, né? Essa é a percepção, infelizmente. Mas o ativo é bom e o ativo está ficando atraente em termos de valuation. Agora, você comentou do dólar, né? O mercado penalizando a Embraer por ser considerada no bolo das empresas dolarizadas. Outro caso que a gente comentou também no Comprar ou Vender passado foi a Fibria. Uma ação extremamente penalizada e que também agora o mercado começa a olhar com outros olhos. Também podem ser ativos que caíram demais e podem começar a se tornar um pouco atrativos? É o mesmo pacote, assim. Então, assim, por valuation, você vai encontrar... a fibra é um pouco diferente porque você tem o dólar e você tem a commodity. A celulose. Saiu então, até dados hoje, caíram de novo na... Então, assim, existe um patamar psicológico, que são aqueles $500 na China, e algumas 2 semanas atrás ele furou esse patamar, né? Se não me engano, dá 494 que saiu. E aí você fala assim, pô, se furou os $500, aí o mercado volta para aquela questão que a gente falou lá no começo. Vai para 400, vai para 300, vai para 200. Mentira, a gente não espera isso. Mas só de ter essa analisação, ninguém fala assim, pô, eu não vou pegar essa faca caindo. Eu não sei quando vai parar a commodity, porque o câmbio é para baixo, né? O câmbio, apesar de que pode ser que não vá para R$2, mas a tendência é para baixo, né? Ainda não chegou o momento de arriscar, como se você disse, pegar essa faca. Agora, valuation, se você fizer um valuation, mesmo seja conservador, você consegue encontrar upside para fibra com outras empresas dolarizadas. Mas não tem momento nos papéis, estão sem tração para voltarem a subir, né? Acho que talvez que a gente fala assim, se você olhar para uma carteira de longo prazo, de 2 anos, 3 anos, e você começar uma posição bem pequenininha no final do ano, outubro, novembro, dezembro, pode ser que seja um bom momento, mas assim, não é um papel para você ter um peso muito grande porque não tem tração no curto prazo. É o dólar, né? No ano passado a Fibra e a Suzano foram as maiores altas da Bolsa. Exatamente. E esse ano é o inverso, né? Por causa do dólar. Foram as maiores altas, mas também depois a Fibra caiu 10 semanas seguidas, aí semana passada conseguiu dar uma respirada. Tem casos aí já dando recomendação de compra, até porque caiu bastante, mas é bem o que o Marco falou, né? O momento é de dólar fraco, então com celulose caindo, o preço da ação fica pesado, né? Mas assim, longo prazo, concordo plenamente. E o valuation ele é muito sensível à variação do dólar, principalmente, porque a commodity de celulose ela é menos volátil do que minério de ferro, do que petróleo. Então, assim, por mais que continue caindo, ele não vai de $500 lá na China para 400 em 2 semanas. Ele vai levar muitos meses se continuar essa tendência de baixa, ou mesmo se subir. Então, o que acaba determinando é basicamente dólar no curto prazo, né? Principalmente na Fibra e na Suzano. Agora, quando foi esse momento de virada de mão, aí vocês voltam aqui para alertar o pessoal que está... Mas eu acho que assim, olhando para dólares, a gente tem os movimentos políticos internos. Mas para dólar globalmente, eu acho que um fator determinante para o investidor ficar olhando é a tomada de decisão do FONC, que isso vai determinar a velocidade da valorização do dólar no mundo inteiro, né? A gente espera que isso só vá acontecer no ano que vem. E o Brexit ajudou a isso jogar um pouco mais para frente, né? Então, ou seja, o Brexit ajudou a uns papéis que estavam abandonados subirem e a Fibra e a Suzano andarem cada vez mais para trás. Então, a gente precisa reclamar lá para os britânicos que estão jogando a Fibra e a Suzano para baixo. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês. Muito obrigada por estar aqui no Comprar ou Vender dessa terça-feira. E um ótimo dia a todos, ótima semana. Até mais.